está preparado aqui a casa e o meu coração também. E tu és o único motivo que me fez chegar. E os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre, que teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Que teu é o reino e a glória para sempre, que teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, oh, oh. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. E tu és o único motivo que me fez chegar. E os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre, que teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Que teu é o reino e a glória para sempre, que teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Senhor, nós declaramos: teu é o reino, teu é o domínio, tu é a glória para sempre, sempre, sempre. E não há outro como o Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, e não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, e não há outro como tu, e não há outro como tu, e não há outro como tu.
só tu és santo, só tu és santo, e não há outro como tu, e não há outro como tu, e não há outro como tu, e não há outro como Jesus. Só tu és santo. Vamos cantar declarando isso. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Vamos lá, então? Vamos abrir nossa palavra aí, quem trouxe a Bíblia, né? Em João 14, um versículo muito conhecido, não é verdade? Um versículo onde já foi ministrado diversas vezes, né? Onde Jesus conforta os seus discípulos, né? Onde Jesus, de fato, dá aquilo que os discípulos sentem, e ele percebe que os discípulos estão bem agoniados naquele tempo, naquele momento, e Jesus vem ali com um conforto. Talvez nessa manhã, vocês que estão nos assistindo, vocês que estão aqui, ou nesse dia, né? Vocês também estão com esse sentimento, porque virou o ano. Nós viramos o ano, vai sair a vacina, em dezembro já sai, em janeiro, e a gente já começa a ser vacinado e vai ser uma bênção, que aí a gente vai poder ter vida normal de novo. E quando nós olhamos para a vacina e deixamos de olhar para Deus, nós estamos buscando recurso e buscando o nosso refúgio em algo errado, né? Nós cristãos temos que confiar em Deus, não em vacina, porque mesmo saindo a vacina, se Deus não guardar, assim como a palavra de Deus diz, né? Se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela. Então, a vacina vai ser sim muito útil. Eu vou tomar, vai ser um benefício, né? Vai ser benéfico para nós, mas nós temos que continuar confiando e sempre confiando em Deus. Amém? Vou ler o versículo 1 ao 6, que diz assim, ó. Versículo 1: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for, eu vos preparar um lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estejais, vós também. Para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis que o caminho para onde eu vou. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses, no versículo 7, só passando aqui, e se vós me tivesses conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Amém? Como é bom a gente chegar em casa depois de um dia cansado, né? De um dia difícil. Ou seja, de trabalho duro, ou seja, um dia que pessoas estão vencendo durante essa pandemia, pessoas que estão, de fato, passando por dificuldades também na área da saúde, ou seja, qual for dificuldade. Quando dá o findar dessa dificuldade, quando nós chegamos em casa, como é gostoso, né? Quando a gente toma aquele banho, assim, você fala, nossa, renovei. Eu não sei, banho tem esse poder também, né? Você toma um banho e você renova, e aí você chega em casa e você tem um lar, onde a sua casa está tudo em ordem. A hora que você chega em casa, é um lugar que nos traz paz, segurança. Nós chegamos em casa, algo que nos renova. Quando eu mudei de emprego, né, saí de 15 anos que eu já estava e fui para outro, eu senti esse baque da mudança, né,
esse impacto da mudança. Então, na hora que eu cheguei na nova empresa, tudo era muito novo, tudo era muito, nos meus olhos, muito difícil. Então, o que eu fazia? Nem a minha esposa, ninguém sabia, mas durante o almoço, como era muito próximo da minha casa, eu passava a manhã, aí o pessoal do novo trabalho falava, Fernando, vamos almoçar, tal. Eu falei, cara, eu vou almoçar em casa. E eu pegava o carro e ia para casa. Porque em casa eu me renovava para vencer aqueles desafios que a nova empresa estava propondo. Como era uma empresa multinacional, muitos assuntos eu era completamente leigo. Quando eu via eles conversando, eu falava, meu Deus do céu, o que eles estão falando? Quando é que eu vou conseguir entender tudo isso? E isso acabou deixando eu bem aflito. Deixou eu bem turbado, assim como os discípulos ficaram, né? E eu falei, nossa, o que eu faço? Eu ia para casa, gente. E aí eu almoçava rapidinho em casa, às vezes nem tinha almoço. Mas eu ia para lá, comia qualquer coisa, ou eu tomava uma água, saía em algum lugar, pegava alguma coisa. Mas eu ia para casa, porque era um lugar onde eu me refugiava, era um lugar onde eu me fortalecia e vencia mais um período de trabalho. Isso aconteceu por um mês, mais ou menos. Logo depois eu fui já me habituando com um novo lugar e ali eu consegui já começar a entender as coisas e foi ficando um pouco mais fácil. Claro, sempre pedindo para que Deus nos revele, Deus nos use, independente qual seja o ambiente que nós estamos, nós continuamos sendo crente, continuamos sendo cristão e temos que continuar confiando que Deus está fazendo por nós, seja em qualquer área. Amém? Então, não difícil aqui, no versículo 1 está dizendo assim, não se turbe vosso coração. Não é verdade? Aqui, por que Jesus estava falando isso? Os discípulos estavam, de fato, com o coração deles turbado. Discípulos estavam preocupados, estavam aflitos. A palavra de Deus diz antes um pouco que Jesus tinha acabado de revelar que dentro deles existia um traidor, que era Judas. Diz também que dentro dele ali, diretamente para Pedro, que você ainda, antes que o galo cante, ele seria negado. Ou seja, Jesus ali entre os discípulos, os discípulos tinham acabado de passar por momentos muito turbulentos. Aonde que dentro de uma família que era os 12, uma família assim como nós, não muito diferente do dia de hoje. Quantas dificuldades estamos passando dentro, às vezes, da família. Talvez você chegou aqui com essa dificuldade, com essa luta, mas não diferente dos dias de hoje. Naquela época também os discípulos estavam passando por um momento muito difícil. Muito difícil porque eles estavam para perder o seu líder ali, Jesus. Jesus já tinha dito para eles que Jesus ia deixá-los. Houve a situação da traição. Jesus na mesa disse que um deles ia trair. Então eu acredito que dentre eles lá falar, meu Deus, o negócio está complicado, que coisa difícil que está ficando. Talvez você se encontre hoje também com pensamentos disso. É um emprego que mudou, é um emprego que saiu, é o filho que deu trabalho, que não sei o que, é escola, volta, não volta para a escola as crianças, é tudo isso que acaba de fato às vezes nos deixando com a mente bem turbadas. Meu Deus, eu pego essa doença, eu não pego, será que eu estou, será que eu dou um espirro, falar, ai meu Deus do céu, faço o exame, eu não faço. Sente a gente passa o ano inteiro às vezes, né? No meio do ano, sem essa doença, a gente espirrava, sentia dor de cabeça, tinha dor no corpo, mas hoje não pode mais. Se a gente tiver algo parecido, você já fala, viu, fica longe. Não pega na minha mão não. Né? Dentro da família já a gente acaba tendo algumas reações voltadas para o que está acontecendo. Como que é, né? Nós confiamos em Deus, mas quando algo chega, nós valorizamos muito esse algo que chega às vezes para nos atrapalhar. E a doença de fato veio para isso sim, para destruir, para atrapalhar, enfim, mas não que deixe de ser necessário a gente passar por isso. Mas enfim, assim também os discípulos estavam. No versículo 1, Jesus está dizendo para o discípulo, não se turbe vossos corações. Né? Agora aqui, mas para
Por que eles estavam assim? Como eu disse, eles estavam assim exatamente pelo que eles tinham acabado de passar. E aí eu pergunto, eu faço que vocês reflitam essa semana. De repente, você que está nos ouvindo agora, teve uma semana muito difícil. E você se encontra como os discípulos. A pergunta que eu faço também para você, mas o que te levou até isso? Porque se você não saber o porquê está passando isso, de fato você não vai saber como agir sobre isso. Amém? Aqui, vamos lá, no versículo 1 ainda, quando ele fala, não se turbe o vosso coração. E logo depois, Jesus sempre, em todo o tempo, em tudo aquilo que nós estamos passando, e vamos passar, mesmo que Deus nos revele aquilo que nós estamos passando, Deus também nos revela como vencermos isso. Nunca Deus nos desamparou. Deus é imutável, Ele é fiel. A fidelidade dEle permanece para sempre, amém? Então nós temos que crer nisso. E quando Jesus aqui, ao mesmo tempo, confortando os discípulos, diz, não se turbe o coração, logo depois, Ele começa já a dar para eles a ferramenta. Ele diz assim, na parte 2, credes em Deus. Ou seja, num tempo difícil como aquele, que os discípulos estavam passando, assim como nós estamos passando também algo difícil nesse tempo, Jesus simplesmente diz, credes em Deus. Será que é tão difícil assim crer em Deus? Muitas pessoas crêem num Deus que a gente já ouve muito falar, né? Muitas pessoas têm isso na ponta da língua. Se Deus quiser, vai dar certo. Se Deus não sei o que lá, vai dar certo. Você vê que o que ele está falando não tem fundamento e não tem profundidade naquilo que ele está falando. Ele está dizendo aquilo porque já é uma palavra pronta. Mas nós cristãos, quando falamos, se Deus quiser, primeiro que Deus provavelmente vai querer se o que você está precisando está alinhado com Ele. Então, nós não podemos usar essas palavras como uma resposta pronta. Se Deus quiser vai dar certo. Isso é fato, né? Claro, meu Deus do céu, se Deus quiser vai dar certo, é tão óbvio isso, né? Mas como podemos crer que vai dar certo? Como devemos continuar crendo que vai dar certo? Amém? Temos que crer, confiar que realmente vai dar certo. Eu creio nisso. Mesmo diante de tantas dificuldades, nós temos que crer que vai dar certo. Recentemente, agora, a gente mudou de uma casa para outra. Né? Glória a Deus. É um testemunho também que, em breve, a gente dá ele por completo. Mas nós saímos de uma casa e fomos para outra, nessa mudança. E, de fato, a gente crê, simplesmente, que Deus tirou nós de um lugar e levou para outro com um propósito. Nós não só mudamos de casa. Nós estamos cumprindo parte do propósito que Deus tem aqui. E quando você entende seu propósito, você crê em Deus e sabe que vai dar certo. Então, quando não enxergamos nosso propósito, provavelmente vem essa dúvida. Será que vai dar certo? Se você estiver dentro do propósito de Deus, vai dar certo, meu irmão. É fato assim. É fácil assim. E é de fato isso. Então, quando Deus nos levou para essa casa, ainda a gente pagando aluguel, mas como eu sou filho do dono, né? Tudo isso aqui é meu também. Então, eu já herdei pelo meu pai tudo isso. Então, eu não me preocupo se aquela casa vai ser minha ou não. Hoje eu me preocupo no propósito em que Deus nos levou até lá. Uma coisa que nos animou bastante é que tem um espação para a gente fazer célula lá. Meu Deus, está dentro do propósito. Deus não ia me dar uma casa onde eu não conseguiria colocar os irmãos para a gente fazer uma célula. Porque eu sei do meu propósito. Eu sei do que eu tenho que fazer. Aí eu poderia falar assim, eu mudei para essa casa, se Deus quiser vai dar certo. Não, deu certo. Não é se Deus quiser vai dar certo só. Não é resposta pronta. Eu estava crendo, minha família também, que ia se romper, a gente já estava sentindo isso, que algo ia acontecer, alguma mudança ia chegar. E que a gente ia ir para o lugar e continuar cumprindo o propósito que Deus tem para nós. Então não é só se Deus quiser, eu confio naquilo e creio que Deus
quer e Deus está me abençoando, está me guiando, assim como está guiando você. Deus está conduzindo você, por mais que você não entenda ou não consiga enxergar nesse tempo tão de turbulação, assim como os discípulos estavam passando, você não consegue enxergar que Deus é com você. Meu irmão, creia, mas creia sem dúvida nenhuma, Deus é com você. A resposta aqui para os discípulos estava clara. Calma, gente, não fica acelerado não fica pensando em tudo isso. Jesus chega e fala, relaxa, crede em Deus. Mas Jesus, conhecendo o nosso coração, conhecendo também o coração do discípulo, né? Ele sabia que algo, além de crer em Deus, de repente ele queria aprofundar um pouco mais. Porque tem muitas pessoas que, de fato, hoje é bem sucedida, né? Você olha para a pessoa e fala, meu Deus, que pessoa, está tudo certo na vida dele, né? E se a pessoa falar, acho que ele crê em Deus também, né? E aí você fala, meu Deus, né? Deus é com ele, mesmo eu vejo que ele não vai na igreja, eu vejo que, de repente, ele não é tão cristão assim, e mesmo assim, né? Essa pessoa tem vencido. Mas essas pessoas normalmente têm vencido com a força do próprio punho. Nós, cristãos, o que é maravilhoso viver dentro do reino de Deus e ser cristão e entender isso, é que Deus nos leva para algo, e quando nós chegamos em algum lugar, assim como no Mar Vermelho, você olha e fala, com o meu próprio punho eu não consigo mais. Então, de repente, o que você está passando de dificuldade, Deus está exatamente te levando para um lugar onde você vai olhar e vai entender que dali para frente é somente Ele. Assim, a gente começa a entender e crer que Deus é conosco. Porque Ele nos leva a situações que você fala, meu Deus, e agora? Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou fazer isso? De repente, Deus vem e age. E nós chegamos também, que nem nessa mudança que nós tivemos, nós estávamos num limite que não tinha mais como nós fazermos nada. Então, nós continuamos só crendo. De repente, Deus move, gente. Move tudo para abençoar o teu filho. E Deus faz algo maravilhoso. E é assim na vida de um cristão. A hora que nós entendemos que chegamos num lugar onde, meu Deus, daqui para frente eu não consigo ir mais. E agora? Gente, é aí que Deus age. Deus quer fazer um milagre daquele que você não tenha dúvida nenhuma que foi Ele que fez. Então não se preocupe, assim como os discípulos e nós nos dias de hoje passamos por momentos tão turbulentos, tem um propósito para isso. Assim como tinha na vida deles, tem na vida de cada um de nós. E quando entendemos isso e enxergamos que realmente o momento, o lugar que nós estamos agora é onde Deus queria que nós estivéssemos. Não se preocupe, meu querido, não se preocupe com isso. Tá difícil, não tá? A vida é fácil, gente. Se você perguntar para 10 pessoas, aleatoriamente aí, a vida é fácil? As 10 vão responder que não é fácil. Talvez, aos seus olhos, você vai olhar o irmão e vai falar, a vida desse irmão é fácil, cara. O cara ganha bem pra caramba, o cara tem um trabalho maravilhoso, o cara tem uma família top, o cara é abençoado, cara, a vida dele é fácil. Só que aí aos teus olhos, aí quando você chega nele, querido, sua vida é fácil? Ele vai falar, que isso, cara, para mim chegar até aqui, você não tem ideia do que eu lutei. Então, esse lance de a vida fácil vai depender muito de cada um, do que cada um entende como fácil. Não é verdade? A vida normalmente não é fácil. E isso Jesus deixou bem claro que não seria. Que nós teríamos aflições. Nós não ia ficar livre disso. Mas independente disso, nós venceríamos, porque Ele venceu o mundo. Então nós temos que crer que independente do que estamos passando, Deus é conosco. Nós precisamos crer que Deus é conosco. Mas para aprofundar um pouquinho mais isso, no mesmo versículo 1, Jesus deixa assim, crede também em mim. Credes em meu Pai, amém? Credes em Deus.
como muitas pessoas creem, mas quando Jesus fala, credes também em mim, aí ele começa a, de fato, aprofundar os discípulos e estabelecer um relacionamento ali, porque quando Jesus fala, se você crê em mim, você crê em meu Pai. Assim como o versículo diz, na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim for eu vou ter ele dito, né? Deixa eu achar o versículo aqui. E quando for e vos preparar o lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para onde eu estou estejais também, e vós sabeis os caminhos que eu vou. Versículo 5, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então Jesus deixa bem claro aqui, credes também em mim. Jesus falou, se eu não mostrar para vocês agora o caminho que é eu, Jesus diz, sou eu o caminho. Então Jesus ali estabelece para os discípulos um relacionamento de pai para filho, que eles de fato começaram a entender, e os discípulos começam a entender ali que o caminho é Jesus. É muito fácil, não que é muito fácil, mas naquela época eles creem em Deus, não era algo que acredito que não era tão profundo como crer no Filho de Deus. Por quê? Porque Jesus veio como nós. O que Jesus estava dizendo ali? Crê também em mim. Jesus estava realmente aconselhando os discípulos para crer nele e de fato entender que Jesus Cristo era o caminho. E quando nós entendemos que Jesus é o caminho, de fato nós conseguimos enxergar e chegar até o Pai. Aí o teu propósito tem sentido. Se Jesus é o caminho, nós não erramos naquilo que Deus tem para nós. Nós conseguimos cumprir o nosso propósito. Se entendemos que Jesus é conosco, nós conseguimos cumprir isso. Esse propósito que Deus tem para a vida de cada um é individual às vezes. Mesmo tendo uma ação coletiva, cada um de vocês tem um propósito. E nós precisamos entender de fato esse propósito, para que nós possamos saber aonde estamos e para onde vamos. Que nem quando nós fizemos a mudança. Eu falei, é aquela bagunça, né, irmão? Nós saímos de uma casa bem menor e fomos para uma casa bem maior. Vocês não acreditam. Mas os nossos móveis coube todinho na casa maior e ainda faltou espaço. Eu não consigo entender. Então, na hora de uma mudança, as coisas saem tudo de lugar, né? Então, tudo aquilo que estava escondido, aquilo que você não usava mais, aquilo que começa a aparecer. Os discípulos aqui estavam de mudança e não sabiam ainda. Uma mudança aonde Jesus queria mostrar para eles que o lugar onde eles estavam, eles iam para um outro lugar melhor ainda, que é a eternidade. Jesus estava dizendo para eles, vocês estão de mudança, fica tranquilo, toda essa bagunça só saiu do lugar tal, as coisas para vocês enxergarem o que vocês precisam e o que vocês não precisam. E Jesus de fato fala, o que vocês precisam sou eu sou o caminho. Nessa nossa mudança aí, tem um quartinho lotado de coisa lá. E a casa praticamente está mobiliada. O pastor e a pastora foram lá, a família foi lá e falou, meu Deus, mas de onde vocês tiraram esses móveis? Eu falei, estava na minha casinha lá. Deu para mobiliar a casa inteira, irmão, e sobrou. Mas é o que de fato acontece com a gente. Às vezes a vida da gente está exatamente como uma mudança. Nós temos muitas coisas guardadas, muitas coisas escondidas, muitas coisas que não usamos mais. Só que isso ocupa um espaço na vida de vocês, assim como ocupava um espaço na minha casa. Nós precisamos fazer essa higienização, né? No mundo corporativo usa muito o 5S, né? Que é aquela limpeza que faz, tira o que não precisa, coloca em evidência só o que precisa. E na nossa vida espiritual também é assim. Tira fora aquilo que a gente não está usando mais. Coloca, nem que se colocar tudo dentro de um quartinho para depois você dar fim naquilo. Os discípulos estavam de mudança aqui. Jesus estava deixando claro para ele. Calma, gente, não se turbe o coração. Logo vocês estarão comigo também. E é assim na nossa vida.
nós estamos de mudança aqui, aonde nós estamos. Nós estamos de mudança, gente. Nós não vamos morar eternamente aqui. Não vamos. Então nós temos que entender que dentro desse processo de mudança, nós precisamos saber o que fazer e como fazer. Porque senão a gente faz que nem dizem, né? Cachorro que cai da mudança, fica perdido. Os discípulos, de fato, aqui estavam um pouco bem perdidos com toda essa situação. Nossa, nosso líder vai embora. Nossa, Pedro vai negar, cara. Nossa, tem um traidor entre nós que vai entregar Jesus. Imagina isso dentro de uma família. Então, não diferente, como os dias de hoje, eles também estavam passando por momentos assim. Irmão, crede que Jesus é o caminho. Crede que esse caminho nos leva para uma morada eterna. E que isso aqui que nós estamos passando é temporário. E que nós estamos de mudança. Cada um de vocês está com a mala pronta. Nós que cremos em Deus e entendemos o plano da salvação, nós estamos de mudança, a nossa maletinha está pronta. E tem que estar pronta. Deus pode te chamar a qualquer momento, meu querido. Quantas pessoas ficaram nesse ano que passou e que Deus pegou ele com maletinha e levou embora? Ele estava com a bagagem pronta. Você está pronto, irmão? Nós estamos com a nossa bagagem pronta para poder seguir essa viagem que é certa. Essa viagem é certa, meu querido. Essa viagem não tem o que fazer. Ela está marcada, a sua passagem está comprada. Mas, né, todas as vezes existe um mas, né? Existe 2 destinos, né? Existe 2 destinos para essa viagem. O que tem dentro da sua maleta? Vai te levar para onde? Vai levar você para o caminho eterno, pela vida eterna, para morar com Deus? Ou vai levar para você para outro lugar? Só existem 2 lugares para nós percorrer esse caminho e chegar. Ou nós escolhemos estar com Deus, ou nós escolhemos estar com o diabo. Ou temos a vida eterna, ou temos, de fato, a condenação eterna. Não tem como a gente não pensar nisso. E eu entendo, nesse dia, se você está passando por esse tempo de um dia, de uma fase bem turbulenta, onde muitas coisas estão dando errado, ou aos seus olhos estão confusas, Jesus aqui deixa claro: credes em Deus, e depois credes em mim. E por que Jesus estabelece esse relacionamento? Porque provavelmente você vai falar assim: meu irmão, como que eu vou crer em Deus? Como eu vou entender isso? Aí, meu irmão, vamos aqui, em Romanos 8, 31. Em Romanos, eu não separei, mas eu vou separar aqui. Aqui, Romanos 8, 31. Está dizendo assim, que direis, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está garantindo que quem será contra nós? Nós temos que crer nele. Temos que continuar crendo que Deus é conosco. Não tenha dúvida disso, meu irmão. Só que lá no versículo 32 está escrito assim também: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus não poupou o próprio filho. Se você tem dúvida o porquê crer em Deus, está estabelecido aqui o amor que ele tem por nós é muito grande, que ele deu seu filho por nós. Então não tenha dúvida do amor de Deus. Crê nele. Crê em Jesus. Por isso que Jesus deixa claro esse relacionamento de pai para filho, aonde ele quer que você creia em Jesus para crer no Pai, porque ele está dizendo na palavra dele: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados,
e eu os aliviarei. Gente, tudo isso que nós estamos passando, Deus deixa aqui claro as ferramentas que temos que usar, que precisamos usar. Crê em Cristo, crê em Jesus, crê em Deus. Ele deixa claro, o maior amor, a maior prova de amor por nós foi isso. Deus nos ama, não tenha dúvida do amor de Deus, porque chegou um vendaval na sua vida. Como já foi ministrado aqui, os ventos são necessários. Ele nos fortalece. Ele nos mostra nossos pontos de fragilidade para depois podermos, de fato, estruturar isso e fortalecer esses pontos que nós temos de fragilidade. O vento é necessário. Não é o vento que tem que tirar os seus olhos e a tua crença naquilo que Deus deixa claro aqui. Eu te amo. Deus está dizendo, eu amo vocês. Eu dei o meu único filho por vocês. Se vocês não crêem nesse sacrifício, no plano perfeito de Deus, não vai adiantar, meu querido. Não vai adiantar, meu irmão. Você precisa entender que isso é o plano perfeito e que Deus nos ama ao ponto de dar teu único filho unigênito por nós. Meu Deus, que coisa linda que Deus fez por nós. Então não é momentos como esse, como os discípulos passaram, que nós devemos duvidar do amor de Deus por nós. Mas, como sempre tem um mas, no versículo 8 está dizendo assim: replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. No versículo 9, disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o meu Pai, que permanece em mim e faz todas as coisas, todas as obras. Meu Deus do céu. Depois de tudo isso, irmão, talvez você ainda, depois de ouvir essa ministração, ainda faz como Filipe. E faz isso. Senhor, mostra-nos o caminho. Filipe, depois de ter vivido tudo isso, ainda falou, Senhor, como que é esse negócio? Filipe ainda diz, e Jesus de fato enfatiza, e na verdade isso aqui, gente, é um baita de um feedback, né? Se a gente pensar como Jesus fala, é que Jesus fala com muito amor sempre, mas ele chegou, Filipe, vem cá, cara, você andou comigo, você ficou comigo, eu ministrei com você, e você chega aqui, como que é o caminho? Que isso? De repente, irmão, você tem uma vida longa na vida como cristão, está dentro da igreja há tanto tempo, e momentos chegam na sua vida e você faz exatamente como Filipe. Senhor, mas que é isso? Eu nem mereço passar isso, por que eu estou passando isso? Gente, a gente precisa crescer, né? Muito. A gente precisa ser maduro espiritualmente. Essa maturidade espiritual que a gente alcança é através desses momentos que a gente passa. De fato as experiências que nós temos com Deus. Deus vai nos colocar em momentos que a gente vai ter exatamente só como olhar para Ele. Não vai ter outro lugar para você olhar. Não se preocupe, Deus não está te punindo. Deus não está te punindo. Deus está te levando a um lugar para o seu próprio crescimento. Isso não é para destruição. Isso é para realmente Deus cumprir parte do propósito dele com você. Ele existe um propósito. Você, de repente, nesse dia acordou e falou, qual que é o propósito que eu tenho com Deus? O que eu vou fazer na igreja hoje? Talvez você chegou aqui sem pensar, eu vou lá para ouvir uma palavra, para ouvir um louvor e sair fortalecido. É muito além disso, gente. É muito além disso. Nós estarmos aqui é complemento do propósito que nós passamos durante a semana. Tivemos uma semana com Deus para chegar aqui, glorificar e exaltar o nome dEle em unidade, que isso é tremendo, isso é muito bom. Mas não devemos ter a dúvida do que eu estou fazendo. Não devemos ter a dúvida nesse tempo de pandemia, como cristão, qual que é o meu plano, qual que é o meu propósito. Nossa, eu acabei perdendo um propósito porque eu não consigo mais ir na igreja, as coisas estão difíceis. Não é tão diferente de como eles estavam vivendo, os discípulos.
Mas mesmo assim, Jesus, com todo amor, mostra ali para eles o caminho disso. Mesmo depois dos discípulos tiverem passado tudo aquilo com Jesus, ainda Filipe vem e fala: Jesus, mostra-nos o Pai. Gente, o Pai estava ali. Amém? Por isso que Jesus coloca, eu sou o caminho. Então, quando no começo aqui, no versículo 1, fala assim, ó, não se turbe vosso coração, amém? Então, o que vocês estão passando, não se turbe vosso coração. E logo depois ele fala, credes em Deus. Está aqui a ferramenta, credes em Deus. Aí ele aprofunda nesse relacionamento e coloca, crede também em mim. Ali ficou estabelecido realmente o relacionamento de nós com o Pai, como filhos. Nós temos que continuar crendo, meu irmão, independente do que vai acontecer. Esse processo, nem dei o testemunho por completo, mas nós saímos de uma casa, que nem eu disse para vocês, menor, fomos para uma casa maior. Praticamente essa casa que nós somos maior assim, foi algo oferecido assim, que aos olhos humanos é surreal. Você fala, pô, mas como que pode? Eu saí de uma casa menor, fui para uma maior e praticamente, irmão, eu continuei. É que, na verdade, a pessoa pediu para a gente não, acabar contando e falar, porque tem família envolvida, mas essa pessoa me abençoou com essa casa. Falou, vai para lá, cara. Fica lá 2 anos, fica lá, cuida da casa, fica lá que vai ser uma benção. E eu creio que nós pisamos num lugar fértil. Um lugar onde nós pisamos, nós temos que crer que será um lugar fértil. Quando eu entendo o propósito que Deus tem na minha vida e o que eu estou passando, a hora que eu piso naquele lugar, eu tenho que crer que é um lugar fértil. E vocês também têm que crer isso. Independente aonde nós formos, pisa com fé. Pisa crendo que aquilo que você está fazendo, Deus prosperará. Então nós fomos para essa casa oferecida por uma condição surreal, tá? Deus agiu demais nesse lugar, nessa mudança. E nós, para chegar até aí, irmão, existiu um caminho. Para nós chegarmos até esse tempo agora que nós estamos vivendo, foi um caminho árduo. Como eu disse no começo, a vida é fácil? Não é fácil. E não foi fácil também. Mas cada momento que nós passamos, nós entendemos que realmente Deus estava nos levando para algo maior. E aonde a gente só pode olhar para Ele. Eu sou muito, vamos dizer assim, trabalhador. Eu não tenho preguiça de fazer as coisas, nem de desenvolver algo que eu nem sei fazer. Então, quando eu chego que nem nessa casa, eu corro, faço, mexo em tudo, irmão. Nem que às vezes dá errado, mas eu mexo. Depois eu aprendo como faz certo. Então, mesmo eu sendo tudo isso, Deus nos levou a um ponto que Ele falou assim, não, você tá bom, você ia trabalhar, mas, cara, todo o trabalho que você está fazendo não é suficiente e você não vai conseguir. É onde Deus falou, deixa comigo. Aí Ele moveu tudo para me colocar numa condição que eu entendo que foi Ele que fez. E é assim. Deus nos leva a momentos, a lugares, que mesmo você com todo o seu intelecto, com toda a sua bagagem, ou sua formação, Deus vai te levar num lugar assim, que você vai falar, não, é Deus. Porque mesmo com todo esse conhecimento, não seria possível, se Deus não move. E é isso que Ele está pedindo para nós. Credes também em mim. E é isso que a gente tem feito. Eu, minha esposa, minha família, continuando crendo em Deus. Independente do que nós estamos passando, seja de bom ou não, nós não deixamos de continuar confiando e crendo em Deus e crendo em Jesus Cristo, que foi o plano perfeito para nos resgatar de todo pecado, de todo mal. E é assim na tua vida. Eu peço para que vocês creiam em Deus. Eu sou um testemunho vivo de que Deus faz. Deus faz demais. Hoje não era nem para a gente, hoje se eu olhar assim para a minha vida, talvez poucos conhecem, mas nem vivo eu estaria. Eu era um pouco irritadinho, sabe?
Eu era bem irritado. Então, quando Deus não me resgatou, a cada passo que eu dou no Evangelho, no reino de Deus, eu entendo o porquê Deus me resgatou. Porque Ele tem um plano, um propósito perfeito na minha vida. E é assim na tua vida também. Olha para trás, vê de onde Deus te tirou. E Ele só pede uma coisa: crê em Deus e crê em mim. Que tudo isso que você está passando vai passar. Amém?